Você já ouviu falar sobre o que é um exciton? Pois é, neste vídeo nós vamos apresentar uma pesquisa atual que saiu no começo de 2019, que mostrou que os excitons podem ser usados para construir novos dispositivos eletrônicos que apresentam muitas vantagens em relação aos dispositivos atuais e foi publicado numa revista muito famosa chamada Nature Photonics. Para nós entendermos o que são os excitons, nós precisamos entender primeiro o que é uma rede cristalina e como os elétrons se propagam por meio dessa rede. Bom, na figura aqui ao lado, nós temos uma ilustração de uma rede cristalina. Uma rede cristalina basicamente é um amontoado de moléculas, onde essas moléculas elas estão dispostas de maneira totalmente irregular e periódica. Tá? Então aqui nós temos um elemento fundamental de uma rede cristalina, que é um bloco periódico que se repete formando uma cadeia. Tá? Essa cadeia nós chamamos de rede cristalina. Como um outro exemplo mais concreto também, nós podemos ver aqui ao lado a molécula do cloreto de sódio, tá? Que nós chamamos como sal, e também a molécula do diamante. Essas duas moléculas, essas duas células fundamentais, elas se repetem formando uma cadeia, e essa cadeia nós damos o nome de rede cristalina. Tá? Então, em resumo, uma rede cristalina nada mais é do que uma disposição periódica de moléculas que formam o cristal. Em cada estrutura cristalina, nós podemos ter os elétrons dispostos de duas formas diferentes. A primeira deles são os elétrons ligados, que são os elétrons ligados ao núcleo atômico, formando, portanto, as moléculas que irão construir a rede cristalina. O segundo tipo, e o mais interessante aqui para nós, são os elétrons que podem se propagar nessa rede cristalina. Tá? E eles não estão ligados, né, fortemente ligados à estrutura cristalina. E o mais surpreendente é que, quando nós vamos estudar o comportamento desses elétrons, tá, em uma rede cristalina, nós usamos então a mecânica quântica, que é uma teoria que descreve essas partículas, tá, esses corpos microscópicos, e a teoria quântica ela é muito diferente da teoria clássica. No entanto, quando nós vamos descrever esses elétrons usando a teoria quântica e descrevendo ele por meio de um pacote de ondas, tá, que é uma coisa que nós podemos discutir mais em outro vídeo, é possível mostrar matematicamente que esses elétrons se comportam como partículas livres. Tá? Ou seja, eles podem se mover ao longo da rede cristalina como partículas livres. Isso explica, de maneira muito concreta, a condução elétrica em materiais cristalinos. Tá? Então essa é uma teoria bem robusta, que serve para descrever os elétrons que se movem, né, na rede cristalina. E como esses elétrons, então, eles podem se mover na rede cristalina, nós chamamos esses elétrons de elétrons livres, ou praticamente livres. O bacana nessa história é que a descrição do comportamento desses elétrons livres ao longo da rede cristalina pode ser estendida para outras quantidades físicas que também se propagam em um cristal. Como, por exemplo, o que nós vamos descrever agora como os excitons. Tá? Então, na figura aqui ao lado, nós temos uma ilustração. Imagina que você tem uma rede cristalina e você tem vários elétrons, tá, que podem se mover no cristal, e esses elétrons estão com eles são descritos por uma quantidade de energia mínima. Ou seja, eles estão no chamado estado mínimo de energia. Poderia ser qualquer estado, mas vamos definir aqui como estado de mínima energia. Eles estão com baixa energia. E aí, por alguma técnica experimental, tá, ou incidindo luz, ou alguma outra técnica experimental, você pega um elétron dessa rede, tá, que pode se mover, e coloca ele num estado mais excitado de energia. Ou seja, esse elétron ele está energeticamente ele está num nível energético maior do que os outros elétrons, que podem se mover. Né? Nós não estamos falando aqui dos elétrons ligados, nós estamos falando dos elétrons livres. Tudo bem? Então, energeticamente, esse elétron está no estado
superior, tá? Como nós podemos ver aqui na ilustração. Como esse elétron ele possui uma quantidade de energia maior do que os outros elétrons da rede, tá? Então nós dissemos que ele está então no estado excitado, ok? Em relação aos outros, claro, né? Que estão no estado fundamental. E em inglês, né? Então nós chamamos essa excitação de exciton, tá? Então, exciton nada mais é do que uma quantidade de energia que ela está encapsulada no estado do elétron e ela pode se mover justamente como o elétron livre ali que nós acabamos de descrever. Então, essa é uma das características bacanas da física, né? Você tem um modelo, uma descrição de uma quantidade física e, ocasionalmente, essa descrição pode ser útil para outros contextos, tá? Então, nós tínhamos a descrição do elétron livre e nós podemos aplicar essa descrição do elétron livre para descrever o comportamento, o movimento em uma rede cristalina de uma quantidade de energia, que nós damos o nome, né, convencionou-se chamar de exciton. Agora nós já podemos comentar sobre a notícia que eu gostaria de falar com vocês, que foi lançada no site Science Daily, no dia 4 de janeiro desse ano, cujo título é Excitons Pave the Way to More Efficient Electronics. Tá? Ou seja, os excitons eles podem ser usados para construir novos dispositivos eletrônicos que apresentam vantagens em relação aos dispositivos originais. Essa notícia, tá? Cuja imagem também está aparecendo aqui ao lado, e o link vocês podem ter acesso na descrição, é um resumo de uma pesquisa científica que foi publicada na revista Nature Photonics, ok? E a pesquisa ela foi realizada no Laboratory of Nanoscale Electronics and Structure, cuja sigla é LAMES, tá? A imagem também está aparecendo aqui ao lado. E esses pesquisadores desse laboratório, eles foram os primeiros, tá? No passado aqui, eles foram os primeiros a conseguir controlar o fluxo desses excitons em uma estrutura em temperatura ambiente. Então nós sabemos que quando você vai realizar experimentos, em particular experimentos que têm efeitos quânticos, a temperatura ambiente, isso é um problema, porque esses efeitos quânticos eles são suprimidos, né, na temperatura ambiente. Então esses caras eles foram os primeiros a fazerem isso. E agora, com essa pesquisa científica publicada na Nature Photonics, eles mostram que eles conseguem usar as propriedades físicas dos excitons e além disso, alterando a polarização da luz que esses excitons geram, eles conseguem vantagens nesses dispositivos eletrônicos que eles estão propondo em relação aos dispositivos atuais, tá? E qual a principal vantagem? A principal vantagem é a dissipação energética, em particular a dissipação por meio de calor. Nós sabemos que quando nós vamos construir dispositivos eletrônicos, seja no contexto clássico ou no contexto da computação quântica, a dissipação de calor é um fator problemático muito grande, tá? Porque quanto mais dissipação de calor, menor eficiente vai ser o seu dispositivo. Então a ideia sempre é diminuir a dissipação de calor ou, de forma mais ampla, a dissipação energética. E eles mostram que, controlando as propriedades físicas dos excitons e da polarização da luz gerada por esses excitons, eles conseguem diminuir grandemente a dissipação energética desses dispositivos eletrônicos quando comparado com os dispositivos atuais. Essa é a grande vantagem do trabalho. O trabalho ele é bem detalhado, né? E aí eles caracterizam os materiais por caracterizações magnéticas, caracterizações ópticas e elétricas também, mas a ideia do trabalho é basicamente essa. Eu acredito que seja um trabalho bem interessante, embora não seja a minha área de pesquisa, mas é um trabalho bem interessante que com certeza vai ter um impacto aí na pesquisa, né, de dispositivos eletrônicos nos próximos anos. Bom, pessoal, é isso então que eu gostaria de comentar com vocês, ou seja, nós pegamos uma notícia científica, uma pesquisa científica e usamos ela
para explicar alguns conceitos da física básica, né? Ou seja, nós tentamos explicar aqui o conceito de rede cristalina, de estrutura cristalina, como um elétron livre se propaga nessa rede cristalina. Passamos a ler brevemente pela condução elétrica e então falamos sobre o principal conceito nesse vídeo, que foi o conceito do exciton, ok? E mostramos basicamente o que a notícia diz, que usando propriedades do exciton você consegue novos dispositivos eletrônicos que apresentam vantagens em relação aos dispositivos atuais. Se você gostou do vídeo, compartilhe o vídeo, divulgue o canal, tá? Para que cada vez nós tenhamos mais acesso e consigamos atingir mais pessoas. Se tem algum comentário, alguma crítica, deixa aqui embaixo. Até o próximo vídeo, uma ótima semana. Tchau, tchau.